Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Conforto Ambiental 2, Conforto Acústico e Lumínico. Hoje nós vamos dar início à nossa próxima unidade do livro de vocês, a unidade 2, seção 1, onde a gente fala sobre medição e tratamento sonoro. Quando identificamos um ambiente, seja ele interno ou externo, onde o barulho incomoda, temos um ruído, precisamos fazer uma intervenção, seja uma reforma para melhorar a acústica, seja a construção de uma nova edificação, executamos uma medição para a caracterização desse ruído, para melhor conhecê-lo. Ou seja, na hora que a gente vai iniciar o projeto, ainda em fase de desenho mesmo de projeto, ou se a gente vai fazer alguma intervenção em um ambiente que já existe, a gente precisa entender qual o problema, de onde está vindo o ruído, que ruído que é, qual que é a origem desse ruído, tentar entender muito bem ele, conhecer esse ruído, para aí sim a gente propor alguma solução para ele, certo? E para fazer a medição, é preciso fazer uso de um sonômetro, É o que a gente conhece aí popularmente como decibelímetro. Eu já levei para vocês na sala de aula, para vocês testarem. Esse decibelímetro, ele precisa estar calibrado e precisa também definir um roteiro para essa medição. Esse roteiro a gente falou já na aula passada, da unidade 1, seção 3. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá que eu explico melhor esse roteiro. Então tá, para começar é preciso fazer um desenho do local, onde se deve marcar os pontos de medição. Uma planta baixa básica, um croquis, eu preciso ter só alguns pontos de referência ali para eu entender aonde que eu estou fazendo essas medições. Quanto ao período de medição, algumas observações podem ser feitas, são 3, vamos lá. Se você vai medir o local para a construção de uma edificação que funcionará somente no período da manhã, a medição tem que ser feita no período da manhã, tem que ser condizente com o funcionamento daquela edificação. Se você vai avaliar um local onde uma edificação funciona o dia todo, pode escolher horários nos quais você tenha picos conhecidos de ruído, Se é um prédio comercial, por exemplo, que ele funciona ali na maior parte do dia, você não precisa medir o dia inteiro, mas você pode escolher alguns momentos que o ruído se intensifica, que tenha picos aí de barulho, de incômodo, para você poder fazer essas medições. Se o local for próximo de uma via de intenso tráfego, você pode medir durante todo o dia ou à noite, dependendo da intensidade do tráfego e do uso do local avaliado. Aí é importante a gente entender também, a origem desse ruído aí, se está vindo de carro, qual é o horário, qual que é o pico, qual que é o momento que mais vai atrapalhar, é realmente conhecer a situação. Com relação ao intervalo entre uma medição e outra, a norma não faz especificações. Ela não fala que você tem que medir, por exemplo, às 13 da tarde, depois às 15, depois às 17 e por aí vai. Ela deixa isso livre. Então, vai realmente do bom senso e da análise do profissional envolvido, Ele precisa entender aquele ambiente para poder fazer a medição no horário mais pertinente. E aí a gente introduz um novo conceito. Na aula passada eu já coloquei ele ali, mas não falei muito a respeito. Agora a gente fala um pouquinho mais sobre, que é o tempo de reverberação, ou TR. A quantidade de vezes que o som é refletido depende do material de revestimento das superfícies do ambiente. E aí tem uma regrinha básica, assim, de modo bem simplificado, que assim a gente está generalizando, mas obviamente é preciso analisar com mais critério, Mas de uma maneira geral, para se entender, quanto mais lisas e duras forem as superfícies, maior será a reflexão do som. Que superfícies são essas? Se a gente tem um azulejo, se a gente tem vidro, se a gente tem uma chapa metálica, são todas superfícies lisas e duras. Então, a gente tem mais reflexão do som. Agora, quanto mais porosa e absorvente a gente tem a superfície, menor será a reflexão do som. O que seria uma superfície porosa e absorvente? Principalmente tecido,
tecido aí, a gente tem vários tecidos que conseguem absorver muito bem os ruídos, né? A gente tem espumas também que trabalham muito bem na absorção desses ruídos, certo? Isso quer dizer que a porcentagem do som que é absorvido deixou de ser refletido. Se eu tinha um ambiente antes, que ele era todo de azulejo, eu tinha então esse som sendo refletido várias vezes. Troquei, não tenho mais azulejo, coloquei espuma. O que era refletido passou a ser absorvido, né? Eu consegui trabalhar o som dessa maneira. Essas reflexões estão associadas ao tempo de reverberação, que é um indicador da qualidade acústica de uma sala ou ambiente. Esse tempo de reverberação é o tempo que o som permanece audível no ambiente a partir do instante em que a fonte para de emitir o som. Lembra na aula anterior eu dei o exemplo da palma? Se eu bato palma, o som, mesmo depois que as minhas mãos se encontrarem, ele permanece um pouquinho no ambiente. Aí eu pedi para vocês irem até o banheiro da casa de vocês, fecharem a porta e fazerem essa palma. No banheiro é bem fácil de se perceber esse tempo de reverberação. É esse tempo que o som permaneceu ali no ambiente, mesmo depois que vocês já tinham encontrado as mãos de vocês. Então, ele é determinado pelos coeficientes de absorção dos materiais presentes no ambiente. A gente falou um pouquinho sobre esses coeficientes de absorção quando eu estava mostrando para vocês as normas na aula anterior. Hoje a gente vai voltar neles e vai falar um pouquinho mais. Então, a gente tem aí, se o tempo de reverberação é o tempo que o som permanece audível após a fonte ter cessado, quanto mais materiais absorventes eu tiver, ou seja, mais tecido, mais espuma, mais isopor, né? Dentro desse ambiente, mais rápido esse som será absorvido. Lembra no seminário de materiais? Vocês deram vários exemplos de materiais aí que conseguem absorver o som. Quanto mais materiais absorventes eu tenho, né, mais rápido esse som vai ser absorvido, ou seja, ele vai acabar antes, tendo um tempo menor de duração, um tempo menor de reverberação. Como que a gente calcula esse tempo de reverberação? Aí a gente traz a nossa formulazinha. O tempo de reverberação de um ambiente já construído ou não é possível ser calculado, porque a gente considera o tamanho do ambiente, a gente considera os materiais que vão ser aplicados nele. Então, mesmo em fase de projeto, eu já consigo calcular esse meu tempo de reverberação. Como que é essa fórmula? É a fórmula de Sabine. A gente tem, então, tempo de reverberação é igual a 0,16 vezes V sobre S vezes A. O que significa cada letra dessa aí na nossa fórmula? TR é o nosso tempo de reverberação, é o que a gente quer descobrir. 0,16 é uma constante, ou seja, ela não muda, ela permanece esse número em todas as fórmulas. O V é o volume do ambiente que você vai calcular. Por exemplo, você está fazendo o tempo de reverberação de uma sala. Lembrando que a gente precisa fazer de ambiente por ambiente, tá? Então, se eu estou fazendo o tempo de reverberação de uma sala, né? Eu preciso calcular o volume dessa sala. Como que eu calculo o volume dessa sala? A gente tem aquela formulinha antiga, né? Dependendo do formato da sala. Se é um cubo, por exemplo, a gente calcula a base vezes largura vezes altura, né? A fórmula do volume. Então, eu faço esse cálculo e substituo ali o V com esse valor do volume da sala. O S é a área da superfície exposta dentro desse ambiente, por exemplo, a área do piso, a área da parede, a área do teto e de alguns mobiliários que a gente também considera nessa fórmula. Vou explicar para vocês mais detalhadamente para frente. E o A é o coeficiente de absorção, que é o que a gente encontra naquela tabelinha da norma que eu mostrei para vocês na aula anterior. Na hora de se fazer a fórmula de tempo de reverberação, na hora de eu calcular esse TR, é importante eu construir uma tabela, um quadro, onde eu vou especificar todos os materiais que estão no meu ambiente, os materiais predominantes, né?
e vou colocar todas as metragens quadradas, porque a gente calcula esse tempo de reverberação de material por material. Vamos dar um exemplo. Se a gente está em um ambiente que o piso seja cerâmica, então a gente coloca lá na nossa tabela, piso, aí coloca do lado qual que é o material, cerâmica. Do lado, qual que é a medida, qual que é a área, né? Esse S aí, a área da superfície. A área do piso, base vezes largura, né? Coloco lá também. E depois eu vou lá na minha tabela e consulto qual que é o coeficiente de absorção do material cerâmica e coloco lá. Depois, vem no meu novo material lá, parede. Coloco lá qual que é a área da parede. Lembrando que a gente tem várias paredes em um ambiente, né? Você tem 4 paredes, 5 paredes, depende de qual ambiente você está calculando, você tem que fazer todas essas áreas. Se é o mesmo material, facilita na hora de calcular, que a gente consegue multiplicar a quantidade de paredes, né, pelo aquele material ali e fica fácil. Se são de materiais diferentes, por exemplo, eu tenho uma parede que ela é de gesso e a outra parede é de cerâmica. Eu preciso calcular o tempo de reverberação separado dessas duas paredes, tá certo? Lembrando, importante, e a gente vive esquecendo, se eu tenho parede que tem janela, que tem porta, que tem cortina, eu preciso desconsiderar a área dessa janela, né, dessa porta, dessa cortina, na hora de fazer minha conta. Se eu estou colocando lá que a parede ela é de azulejo e ela tem uma janela imensa com cortina nela, vocês não concordam comigo que a cortina vai reagir ao som de uma maneira diferente da do azulejo? Então, na hora de fazer isso, eu tenho que subtrair a área da cortina para calcular o tempo de reverberação do azulejo e depois eu faço em separado essa área da cortina, tá certo? Então tá. Seguindo aí, mobiliários e pessoas também são contabilizados, mas individualmente, né? Se a gente tem aí uma sala de cinema, se a gente tem uma sala de aula, qualquer ambiente que eu tenho várias pessoas ali, eu preciso contar as pessoas. Mas diferente das áreas que a gente tinha anteriormente, como eu disse, do piso, da parede, eu não consigo contabilizar a área de uma pessoa, né? É até possível, mas não faz sentido nesse nosso cálculo. Então a gente considera por unidade. Eu não vou colocar lá a área da pessoa, eu vou colocar a unidade de pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, ok? Outra coisa importante, a gente precisa saber do valor do coeficiente de absorção dos materiais. A gente consegue consultar esse valor aí lá na NBR 12179, que é aquela que eu já mostrei para vocês na aula anterior e a gente fala um pouco mais dela depois também, né? Mas lá nessa tabela, nesse quadro da NBR, a gente consegue ver se o material tem maior ou menor capacidade de absorção. Como a gente já viu naquele seminário de materiais que vocês apresentaram nas últimas aulas, a gente sabe que alguns materiais conseguem absorver mais o som do que outros, né? Outros materiais trabalham mais refletindo o som, isolando o som. Então, lá nessa tabela da NBR, a gente consegue ver o coeficiente de absorção de cada material. Uma coisa importante. Quando a gente tem, então, o valor desse tempo de reverberação, na norma também a gente tem esse quadro aí, que ele indica para a gente qual que é o tempo de reverberação ideal em cada tipo de ambiente, de acordo com o seu volume. Se a gente tem aí na linha horizontal do quadro, vocês percebem que a gente tem o volume, né, em metros cúbicos, e nessas linhas que cortam esse meu gráfico, a gente tem os ambientes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente consegue ver melhor, né? Por exemplo, esse que está em destaque aí, a gente tem então uma sala de conferência, que é a linha ali que o gráfico está cortando, certo? No exemplo, pegou-se ali o volume de 1.200 metros cúbicos para aí
seguir a linha de 1200 até chegar no ambiente que eu queria, eu tenho o resultado ali de que o tempo ideal de reverberação, ou o tempo ótimo de reverberação, é de 0. Então, eu não posso ter materiais que façam reverberar demais o som. Eu preciso trabalhar esse meu ambiente com materiais absorventes. Se fosse, por exemplo, uma igreja católica, vamos pegar de novo o exemplo dos 1.200 metros cúbicos. Vai lá comigo. 1.200 metros cúbicos, a gente sobe essa linha de vermelho até cruzar lá no exemplo da linha da Igreja Católica. Se a gente cruza ali, a gente consegue chegar na medida de mais ou menos 1,4 a 1,6 de tempo de reverberação. Lembrando que o tempo de reverberação a gente calcula em segundos, tá bom? Então, seria 1,4 segundos, ok? Voltando aqui no slide anterior, só para a gente falar algumas informações importantes que não podem deixar passar, é importante ressaltar que o tempo de reverberação é calculado somente para ambientes internos. Quando a gente fala de ambientes externos, a gente tem muita coisa interferindo no meu som ali. E às vezes o som ele acaba vazando, né? Ele tem por onde sair. Então ele não fica reverberando. A gente não consegue fazer esse cálculo aí e ter total controle sobre o som. Então, somente para ambientes internos que a gente calcula esse tempo de reverberação, beleza? Vamos seguir. Em relação à reflexão do som, é o caminho de um som dentro de um ambiente. Geometricamente, a gente representa por raios e setas. Eu vou mostrar para vocês numa imagem aí mais à frente. Nesses raios e setas, a gente tem o ponto de partida do som, que é a fonte sonora, né? E a forma como se espalha, a direção que assume quando atinge obstáculos e paredes. A gente sabe que o som, ele acaba se comportando, eu gosto de dar o exemplo como se fosse um jato d'água. Se você estiver segurando uma mangueira, né, e essa mangueira está emitindo ali um jato d'água. Se você direciona essa mangueira para uma parede, a água vai bater na parede e vai voltar, não é? A mesma coisa acontece com o som. Quando o som encontra um obstáculo, ele bate e é redirecionado para algum outro lugar. E a gente consegue ter certo domínio disso quando a gente projeta. Esses raios, né, a gente que representa aí as reflexões do som, também chamados de raios sonoros. A forma da superfície onde os raios incidem influencia na sua reflexão. O ângulo de reflexão é igual ao de incidência de luz, que é aquela lei da reflexão, certo? Dessa forma, quando o som incide em uma superfície convexa, ele espalha. Quando é o contrário, quando é uma superfície côncava, ele resulta então na concentração de raios. Como assim, Samila? Nessa imagem aí, ó, a gente consegue ver esse exemplo, né? O primeiro exemplo, a gente tem uma reflexão sonora em superfície convexa. Então, tem uma fonte, que é a pessoa, ela tá falando, cantando, o som tá saindo em forma de seta e ele bate nessa superfície convexa e acaba se espalhando, né? Por causa daquela lei lá da incidência de reflexão igual da luz. No mesmo ângulo que ele bate, ele solta. Se ele bate no ângulo de 30 graus, ele vai ser refletido no ângulo de 30 graus, ok? É igual vocês podem observar as setas aí. Já no segundo exemplo, a gente tem aí a mesma situação de uma pessoa falando e o som está saindo da fonte sonora, que é a pessoa, e está batendo numa superfície côncava. Diferente do exemplo anterior, na superfície côncava, a gente tem uma concentração desse som. Ele não vai se espalhar, ele vai se concentrar em algum lugar. E a gente faz o uso dessas formas aí, côncavas e convexas, na hora que eu vou fazer um tratamento acústico em algum lugar. Muito comum eu ver, por exemplo, em teatros, em cinemas, auditórios, superfícies com esse formato para direcionar o som para a parte de interesse.
Voltando a falar de tempo de reverberação, é possível perceber que, além dos materiais que revestem as superfícies, a forma dessas superfícies também é importante, que é o que eu falei para vocês da superfície convexa e superfície côncava, né? Então, nesse resultado final da acústica de um ambiente aí, a gente sempre tem que tomar cuidado com esse formato dessa superfície. Quando temos um ambiente com materiais muito reflexivos, o som vai partir da fonte sonora e refletir muitas vezes, é o que dá uma sensação de eco. Ele vai ficar batendo numa superfície, vai refletir, vai bater em outra, vai refletir, bater em outra e refletir, então fica parecendo esse eco aí. Então, dessa forma, a audibilidade fica prejudicada. O que é a audibilidade? Às vezes o som pode estar bem alto, mas a gente não consegue entender com clareza o que está sendo dito. É o caso de igreja, por exemplo. Às vezes é uma igreja grande com muitos materiais reflexivos e aí as pessoas colocam caixa de som com o som bem alto para quem está lá no fundo conseguir ouvir o que o padre, o que o pastor, o que a pessoa ali da frente está dizendo. Porém, nesse caso, o volume não vai adiantar nada. Se eu tenho várias superfícies que refletem o som, a minha audibilidade vai ficar prejudicada. Às vezes, se eu estou lá atrás, eu consigo até escutar, eu sei que tem uma pessoa falando alguma coisa, mas eu não consigo entender com clareza o que está sendo dito, ok? Essas muitas reflexões a gente dá o nome de reverberação. Aí eu coloquei outro exemplo, ó. Podemos manipular as reflexões do som. O legal de se fazer projeto acústico é isso, que a gente consegue prever como o som vai se comportar em um ambiente e a gente consegue já manipular, ainda em fase de projeto, esse som aí, para que eles atinjam determinados lugares ou que tenham melhor distribuição. Essa manipulação pode ser obtida através da forma das paredes e teto, mas também podemos criar formas que nos ajudem a refletir e levar o som para o lugar desejado. É o que eu disse, eu gosto sempre de dar um exemplo de auditório, teatro, cinema, né? Que normalmente eles trabalham muito esses formatos aí de teto e parede para conseguir levar esse som para onde precisa, que é a plateia, certo? Essas formas são chamadas de espelhos acústicos ou painéis acústicos, que é o que a gente está vendo na figura aí ao lado, ó. Nesse momento aqui, a gente tem um painel acústico, né? A gente tem a fonte sonora aqui no palco e um painel acústico que vai conseguir direcionar o som que está vindo da fonte sonora para a plateia, né? Para a parte de interesse. Os espelhos ou painéis podem ser construídos de gesso acartonado, placas de madeira ou outro material reflexivo. O som que sai da fonte e atinge a plateia diretamente é chamado de som direto. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, a fonte, né? A plateia está bem aqui. Então, esse som que está representado por essa setinha, por essa outra setinha aqui, é o som direto. Ele não tem nenhuma interferência, ele está saindo direto da fonte e indo até a plateia, ok? Os demais são chamados de reflexões do som. Essa plateia aqui de cima, que está aqui no balcão, a minha fonte sonora está vindo até aqui, sendo batida aqui e refletida aqui para a plateia. Então, aqui a gente tem uma reflexão de som. Se a gente sabe trabalhar esse formato e esse material, esse som que chega aqui, mesmo sendo refletido, ele chega com uma audibilidade legal. Eu consigo ter clareza no que está sendo dito ali, eu consigo escutar com clareza, beleza? Veja que no destaque da figura temos um som que incide e é refletido por um espelho projetado para levar o som a outra parte da sala, que é esse espelho aqui, né? Aqui tá dando um exemplo nesse cantinho, é esse espelho aqui. O som tá sendo refletido aqui, saindo da fonte, tá sendo refletido e tá sendo levado para lá. Ainda nessa figura, a gente consegue ver outros espelhos aqui no teto, ó. Tá vendo que o formato do teto consegue contribuir com isso também. Ele não é plano, ele tem essas angulações que conseguem direcionar o som para a parte que é de interesse, né? A plateia.
Os espelhos acústicos podem ser inseridos no teto, nas paredes e fazer parte do forro ou mesmo estarem suspensos. Esse caso aqui é um caso suspenso, né? Esse caso aqui está inserido no teto. Aqui a gente tem um espelho acústico suspenso. E aqui, falando um pouco mais sobre a reflexão sonora, as reflexões podem ser desenhadas a partir do ponto que você deseja atingir. O mesmo ângulo incidente no espelho deve ser refletido, que é o que eu falei, se comporta igual à luz, né? Se o som chega aqui com um ângulo de 55 graus, ele vai ser refletido também no ângulo de 55 graus. E isso é legal, que consegue fazer com que a gente preveja como que o som vai se comportar naquele ambiente e a gente consegue manipular. Ainda em fase de projeto, antes do projeto ser construído, a gente já consegue manipular para que o som tenha o melhor desempenho possível naquele ambiente, né? Então a gente precisa testar aí as inclinações desses espelhos até chegar no ângulo ideal para o que a gente quer, ok? Então tá. Lembrando que a gente estava falando lá na nossa fórmula, né, aqui, do tempo de reverberação, eu já deixei separado aqui, a gente fala desse A, né, que é o coeficiente de absorção. Lá na nossa norma, né, a NBR 12179, que é a norma de tratamento acústico em recintos fechados, a gente desce aqui essa norma, a gente encontra a tabela que é a que eu falei para vocês, ó, coeficiente de absorção acústica. Essa tabela, ela tem vários tipos de materiais, muitos materiais mesmo, tá vendo aqui a continuação dela, e a gente encontra aí esse coeficiente de absorção acústica para esses diversos materiais. Se o material que você está trabalhando não tem na tabela, tenta achar alguma coisa parecida, com certeza vai ter algo semelhante aí para servir de base de cálculo para você. Na nossa fórmula de tempo de reverberação, a gente calcula como padrão essa frequência de 500 Hz aqui. Existem situações específicas que vão precisar que você calcule com as outras frequências, mas de uma maneira padrão a gente pega essa coluna aqui de 500 Hz, certo? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, se a gente fala de materiais de construção, a gente tem reboco áspero, reboco liso, teto pesado suspenso, né? A gente tem várias coisas aqui, chapa de mármore, vidraça de janela, né? Entre outros. Aqui a gente já tem exemplos de assoalho, ó, tapete de borracha, taco, linóleo, tapete de 5 milímetros de espessura, entre outros, tá vendo? E aí, se a gente quer saber por exemplo, vamos achar aqui alguma coisa bem simples para a gente pegar de referência. É aqui, ó, lembrando, aqui a gente considera por unidade. Lembra quando a gente fala de pessoa, ó, a gente não calcula lá na fórmula a área da pessoa, a gente calcula a unidade. Se na minha sala tem 30 pessoas, eu calculo lá 30 unidades vezes 0,44, que é a frequência aqui, né? O coeficiente de absorção para a nossa frequência de 500 Hz, certo? Vamos achar outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui, feltro de fibra natural de 5 milímetros de espessura. Aqui na minha coluna dos 500 Hz está falando que é de 0,18 coeficiente de absorção. Então, na hora de jogar naquela fórmula, de preencher aquele quadro que eu falei para vocês, que é preciso preencher, né? Falando qual que é a superfície, qual a metragem quadrada da superfície, qual o material da superfície, aí a gente coloca ali esse coeficiente de absorção desse material. No caso do feltro de fibra natural, esse coeficiente é de 0,18, certo? Eu vou tentar elaborar para vocês algum material para a gente conseguir fazer melhor esse exemplo e vocês tentarem aplicar aí na prática e ver como funciona, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.